Boa noite, e hoje nós vamos trabalhar sobre o assunto mais polêmico dessa semana. A lição vem falando sobre escravos e como você, escravo, deveria lidar com essa situação. É uma situação que nós hoje não vivemos. Embora exista escravidão ainda hoje em muitos lugares no Brasil e fora do Brasil, é uma escravidão proibida. E não é sobre essa escravidão que a Bíblia fala. A Bíblia está falando sobre uma escravidão que fazia parte do sistema. É lógico que se você, por acaso, alguém se escravizar, se você for levado para os Estados Unidos e tiver que trabalhar escravo, vai ter uma autoridade e você vai ser liberto. Não é isso que a Bíblia fala. Mas vamos ver o que a Bíblia fala? Vamos em 2 Pedro 18 a 23. Capítulo 2, 18 a 23 fala assim: servos, sede submissos. Servos, a palavra servos é a palavra oiketes, que poderia ser traduzido como escravos. Escravos, sejam submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e condato, mas também se é o perverso, porque isso é grato, se alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado, por isso suportais com paciência. Se, entretanto, contudo, praticais o bem, sois igualmente afligido, e suportais com paciência, se é grato a Deus. Portanto, para isso mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguirdes aos seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum, e mesmo assim se achou a sua boca. Pois ele, quando trajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, quando se entregava-se aquele que julga retamente. Ok, vamos tentar entender. Naquela época, muitos cristãos eram escravos. Você podia se tornar escravo por 3 motivos. Veio um exército, dominou a sua cidade, então você perdeu a guerra. Você que era derrotado podia ser escravo. Você que era filho de escravo, nasceu filho de um escravo, poderia ser escravo. Você que se meteu em dívida, às vezes tinha que vender seus filhos, sua mulher, ou ser vendido para pagar dívida, se tornava um escravo. Havia um período para isso, no caso de uma pessoa que era vendida. Você que se tornava escravo poderia ter como um patrão uma pessoa amável ou uma pessoa perversa. O que Pedro está falando aqui não é que ele é a favor da escravidão. O que ele está falando é que não adiantava você que é escravo, que tem uma obrigação a seguir, ficar indo contra o seu patrão, falando assim: eu não vou trabalhar. Seja cortês, trabalhe, faça o seu trabalho, e ainda que ele seja cruel com você, não revide, porque você não está em condição, no regime que vive, ficar revidando. Não é a mesma coisa que acontece em relação ao pecado? Quantas vezes você que se torna cristão passa por humilhações e situações onde você tem que abaixar a cabeça, ser humilde, ser manso e não revidar? É o que Pedro fala em relação a Jesus. Jesus foi humilhado, foi espancado, ele não abriu a sua boca, não revidou. É isso que ele está falando, não revide, para não aumentar, porque se você que é escravo revidar, o seu Senhor vai espancar mais ainda você, a situação vai ficar ainda pior. Não é que Pedro é a favor da escravidão. O que Pedro está te orientando é como lidar com a situação de escravidão. Assim como nós vivemos um mundo desgraçado, de pecado, e muitas vezes passamos por humilhações que não deveríamos, mas não adianta você ficar batendo contra um sistema. Isso não vai adiantar nada. Então, às vezes, compensa você ser manso, para você mostrar um comportamento de uma pessoa transformada, do que você ficar batendo contra o sistema. Duro, né? Difícil. Não é fácil ser cristão. Imagina que foi mais difícil para Cristo, que teve que ser esbofeteado, humilhado por você. Porque ele estava debaixo do sistema desse mundo de pecado. E enquanto você estiver nesse mundo de pecado, talvez você passe por situações inconcebíveis. Mas como cristão, você deve suportar, não porque Deus é a favor do seu sofrimento, mas porque você está neste mundo, e quando esse mundo acabar, se você se colocar nas mãos de Deus e suportar o sofrimento, você vai ter uma glória maior, você vai ter uma vitória maior, que está acima disso. E o seu exemplo, apesar de todo o sofrimento, pode levar até as pessoas que te fazem mal a se converterem.